Então, o evangelho de hoje, Jesus vem nos alertar sobre a questão de dinheiro, a questão de preocupação, de evangelizar com ganância, a preocupação que a gente vai falar sobre Deus, vai pregar, vai cantar, é interesse de receber dinheiro. E ele vem nos alertar. Ele envia os discípulos, cada um para um canto, e dando autoridade a esses discípulos. Por isso que nós hoje somos discípulos de Deus, os discípulos de Jesus. Quando você e eu fazemos a vontade de Deus, nós somos os discípulos de Deus. Veja bem, quando a gente faz a vontade de Deus, as coisas de Deus certinho, nós também temos autoridade de expulsar demônio e curar enfermidade, doença. Jesus falou que nós ia fazer as coisas até maiores do que ele fez. Então, para que nós nos preocupar com dinheiro, com fartura, com ganância, com bem material? Porque hoje nós se preocupa muito com o negócio do dinheiro, né? Como é que eu vou beber, como é que eu vou comer, como é que eu vou isso, como é aquilo. Não. Jesus não vem falar para você e para mim se preocupar com dinheiro. Ele já fala até porque, mesmo que a gente não ser, vamos dizer assim, um padre, uma freira, um bispo, um papa, não ser essas pessoas, Jesus já fala que nós não devemos se preocupar com o que comer, com o que beber e o que vestir. Porque, veja bem, ele fala, veja os pássaros do céu, eles não plantam, não junta tesouro, não, ele não, e simplesmente Jesus alimenta. E ele não tem almas, eles não vão para o céu. E vocês? Vocês que têm alma que vai para o céu, vocês acham que é a mais semelhança de Jesus, de Deus? Vocês acham que Deus vai alimentar? Então assim, nós causamos grande preocupação. Ao mesmo tempo que nós causamos, nós passamos para outras pessoas essa mesma preocupação. Porque quando a gente se preocupa em ter alguma coisa e não se preocupa, digamos assim, não fica pensando assim, eu não sei quando é que eu vou ir, eu não posso me apegar a bem materiais. Então é um caso que a gente temos que entender que Deus, Ele é quem cuida da gente, quem nos sustenta. Assim a gente faça a vontade dele, que a gente vai ter autoridade sobre muitas coisas. Sobre muitas das coisas. Veja bem, quando que eu falei assim, um padre, um ministro, um bispo, essas pessoas assim, as freiras, elas e eles são retirados do meio da sociedade para viver, digamos assim, mais severamente o evangelho. E Jesus fala para essas pessoas que não devem ajudar bens. E eu não vou dizer claramente aqui, digamos assim, que freira que eu não sei direito, mas as outras pessoas ganham, padre ganha um dinheiro bom. E aí junta tesouro no céu. Só que eles pregam para você e para mim, né? Olha, não junte tesouro, não fique só pensando em trabalhar, em juntar isso e aquilo, certo? Eles não estão errados, não estão. Só que eles
não faz o que para você. Eles falam para você e para mim fazer isso, mas ele não faz. Você sabe por quê? Porque muitos deles têm fazenda, muitos deles têm comércio, só que você nem eu sabe. Porque já que eles recebeu de graça, eles não querem dar de graça. Outra questão aqui que eu tenho que falar sobre para vocês é padre. Tem que estudar e filosofia, estudar vários estudos para poder ser padre. E eu digo para vocês, não precisava. Sabe por que não precisava disso? Porque Jesus, o próprio Jesus é quem nos dá sabedoria. É Ele que nos dá sabedoria. Então não se preocupe, nem eu nem você. Porque veja bem, hoje para poder ser padre tem que fazer esse estudo, aí tem que gastar um absurdo, né? Aí é claro que eles têm que ter capacidade, digamos assim, dinheiro bastante, ser pessoas de condição para pagar. Porque veja bem, como é que eu, por exemplo, Deus me chama para ser padre, né? Aí eu não tenho capacidade de pagar os estudos. Então veja bem, se eu não tenho capacidade, como é que eu vou estudar e ser padre? E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Por quê? É claro que tem que ter um conhecimento, mas um conhecimento espiritual não significa que você tem que, digamos assim, tem que pagar para ser padre. Um chamado de Deus. Não deveria ser assim. É a mesma questão do batismo hoje. Para batizar, precisa de paz, precisa de padrinho, precisa pagar, precisa da catequese. Não, não é para ser assim, não era para ser assim. Era para ser igual antigamente. Você quer ser batizado, quer ser batizada? Quero, pronto. Olha, você vai receber o sacramento, só que você vai ter que, se você não tem catequese, estudar. Pronto. Aí cada pessoa, cada um, se quisesse seguir a vida de santidade, ia seguir, senão não ia fazer, não adianta. Vocês acham que uma catequese vai segurar uma pessoa na igreja? Não segura, não. Vocês acham que um batismo só vai segurar uma pessoa na igreja? Não segura, não. Enganado quem pensa. Vocês acham que um sacramento de casamento, matrimônio, segura alguém na igreja? Não segura, não. O que segura na igreja a gente é nossa espiritualidade forte em Jesus, para que o Espírito Santo repose e faça morada, faça com que a gente sirva a Deus mesmo. Então veja bem, para receber o sacramento você tanto burocracia que pessoa já não casa porque é muita coisa, e não deveria ser assim. Deveria ser a coisa mais fácil para casar, para batizar, para receber o matrimônio. O crisma, já não digo essa questão, porque tem que ter mais um aprofundamento. Aí tem que ter um estudo, o crisma aí. Mas o sacramento do batismo, o casamento, o matrimônio, não deveria ser como é, não. Tem que pagar, tem que estudar para poder. É bom ter tipo uma experiência, umas palestras que a gente está tendo, sempre tem. Isso eu não, na minha opinião, também não tiraria. Por quê? Porque ali nos orienta, ensina as pessoas como o que é uma vida de matrimônio antes. Então, precisava disso antes, precisa disso agora. Então, isso para mim já eu quero dizer assim, já não te retirava isso, deixava. Só que tem que ser mais, digamos assim, a oportunidade aberta para as pessoas. Para as pessoas ter gosto, ter vontade de ir receber os sacramentos, ser batizado, ser batizada. E a igreja hoje bota muita coisas, digamos assim, é praticamente para muitos ter no céu, porque para a pessoa entrar para o céu tem que ter uma porta de acolhida.
e às vezes não tem.